Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Estão bem? Deixa eu só te dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Ok, bom. Vamos então para a nossa aula de geografia dessa semana. Como é que vocês estão? Conseguindo captar aí os conhecimentos de geografia? Tá difícil? Tá complicado? Olha, eu estou acompanhando lá. Se vocês estão assistindo os vídeos, se os vídeos, o tio precisa saber também se os vídeos estão sendo úteis, se estão ajudando na compreensão da matéria, do conteúdo. É bom que vocês deem sempre uma olhada para poder auxiliá-los na hora de fazer os exercícios. Sempre que tiver dúvida, não tenham o menor medo ou receio de ir lá no privado, no WhatsApp do tio. Pode pedir o responsável, seu papai, sua mamãe, quem quer que esteja ajudando vocês, e no privado colocar a dúvida que a gente responde e ajuda vocês, tá bom? A nossa aula de hoje começa na página 62 do livro. Já adianto de antemão para vocês que hoje também a gente vai passar atividades da apostila que vocês já receberam. Mas o conteúdo de hoje é uma continuação da nossa matéria da unidade 2, onde a gente está falando de cartografia, localização, orientação, e hoje nós vamos falar dos tipos de representação. O que são esses tipos de representação? A gente já viu nas páginas anteriores alguma coisa e agora a gente vai conversar novamente nos tipos ou formas da gente representar o espaço. Existe o mapa ou a carta, que a gente chama em cartografia também, mas existem outras formas. Pois bem, na página 62 traz lá o tópico mapa, carta e planta. Primeiro, o que são os mapas? Os mapas são representações em escalas pequenas, ou seja, a área representada é bastante reduzida e por isso não apresentam muitos detalhes sobre o espaço representado. O planisfério e os mapas de países, estados e regiões do planeta são exemplos que apresentam escala pequena, ou seja, a gente pegou uma área muito grande e precisou de diminuir bastante para poder fazer caber em papel, por isso que a gente fala que é numa escala pequena. Área grande, desenhado de forma pequena, a gente fala que é uma escala pequena. Precisamos de dividir muitas vezes, lembrando aquela questão de escala que a gente viu na semana passada, e por isso que a gente tem um número enorme, porque a gente precisou de dividir muitas vezes a área real até chegarmos em um tamanho ideal que coubesse na folha de papel. Depois, além do mapa, nós temos as cartas. Um exemplo de carta é a carta topográfica. Eu vou ler e depois vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. As cartas topográficas trazem informações sobre elementos naturais e humanos de parte de um município ou estado em escalas médias e grandes. As áreas são representadas com maior precisão e detalhamento que nos mapas. Bom, uma carta topográfica, conforme o próprio nome diz, topografia está relacionado à forma do relevo. A topografia pode ser que aquele relevo seja um relevo de morros, ou um relevo de planície, ou um relevo de planalto. Pois bem, a topografia de uma determinada área vai determinar, por exemplo, você consegue observar em uma carta topográfica os cursos de água, os rios, aonde são as nascentes. Aonde que ficam normalmente as nascentes dos rios? Nas partes mais altas do relevo. E os rios seguem o seu curso até as partes mais baixas para desaguarem as suas águas, normalmente nos oceanos, nos mares ou também em lagoas. Pois bem, esse é o objetivo de uma carta topográfica: delinear, mostrar para nós a forma do relevo. Além da carta topográfica, a terceira forma de representação são as plantas. Vou ler aqui. Em geral, as plantas representam áreas menores que o mapa e a carta, como bairros, quarteirões e diversos tipos de construções. Nas plantas, há pouca redução da área representada, portanto, a escala é grande e as informações sobre o espaço são bastante detalhadas. O exemplo mais comum que a gente tem de planta é a planta de um imóvel.
Quando se tem uma planta de um imóvel, você consegue observar ali todos os cômodos existentes naquela planta de uma futura casa ou de repente de uma casa já construída. Você vê ali representado o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro, a copa, as dimensões desses cômodos, 3 metros de um lado, 4 metros de outro, você consegue observar isso de forma bem nítida. E hoje tem até as plantas humanizadas que os arquitetos e designers de interiores utilizam, né? Que eles colocam lá os móveis, colocam lá aonde que você vai, o melhor ângulo para você colocar a televisão, o sofá, desenham lá a cozinha com o mobiliário. Pois bem, tudo isso é possível dentro de uma planta, porque nós estamos trabalhando em uma escala grande, de grande facilidade de visualização, com muitos elementos, e uma área reduzida. Uma casa normalmente vai ter em média 80, 100, 120 metros quadrados. Quando comparado ao tamanho de um país ou até mesmo de uma cidade pequena, isso é muito, muito, muito menor. Então, fica muito mais fácil trazer esses detalhes, como móveis, eletrodomésticos, pintura, tipo de piso, a gente consegue ter nessa representação. Existe a representação gráfica, que é só o desenho, o modelo da planta, e você tem essa representação também hoje com tecnologia 3D em computadores, que pode fazer com que você humanize, que é o que eles chamam, você traz mais informações para facilitar a decoração e até mesmo a construção dos imóveis. Virando a página, na página 64, nós vamos agora a outras formas de representação. Croquis, maquete, bloco diagrama. Vamos à leitura do que é um croquis. Os desenhos simples, que muitas vezes mais parecem um rascunho e que são feitos à mão, sem muita preocupação com a precisão na representação escala, recebem o nome de um croquis. E aí abaixo você tem, por exemplo, o croquis de um bairro. Não tem nenhuma escala, não tem um título, não está apontando para o norte, sul, leste, oeste, porque aqui é um desenho quase que um desenho livre, mas que representa partes que existem nesse espaço. A gente vê ali o nome das ruas, o mercado, a escola, áreas onde tem vegetação, praça, oficina, ou seja, o comércio. Tudo isso está representado nesse croquis, que é um desenho livre, sem compromisso tão técnico, mas que também representa o espaço. Também é utilizado de uma forma informal, quando alguém tenta, de repente, representar para outra pessoa um endereço que ela não sabe como faz para chegar. Eu já fiz uso de um croquis para ir a uma fazenda que eu não conhecia, não sabia como fazer para chegar agora no retiro de carnaval da minha igreja aqui em Cordeiro, para poder chegar. Uma amiga que conhecia o trajeto lá na zona rural de Bom Jardim fez um pequeno desenho, um pequeno croquis, e seguindo esse croquis eu não me perdi. Depois a maquete. A maquete é uma representação tridimensional que apresenta comprimento, altura e largura em escala reduzida ou ampliada. Na fotografia, no livro de vocês, na página 65, tem lá um imóvel já numa maquete. Eu não sei se vocês já foram em shopping centers, onde haviam maquetes de condomínios. Condomínios com prédios residenciais que nem haviam sido ainda iniciada a construção, mas a maquete é uma cópia fiel do que viria a ser o condomínio no futuro. Então ali tem as áreas de vegetação, alguns condomínios o pessoal faz lá um açude, tem a área comum de lazer com piscinas e tudo mais. Tudo isso é representado numa área, às vezes, de 2, 3 metros de comprimento por 2 metros de largura, envolvido em um vidro que você vai ali e pode observar exatamente como que é ou como vai ser aquele condomínio no futuro. Isso é feito em uma maquete. E essas maquetes são maquetes profissionais, feitas em impressoras 3D, hoje em dia, coisa muito bacana mesmo, muito chique. Mas também a gente faz as nossas maquetes na escola, né? Quando a gente tem projeto de feira de ciências ou outros projetos, a gente representa construções, edificações, espaços da natureza em áreas menores de um isopor, por exemplo, em forma de uma maquete. Depois o bloco diagrama. O bloco diagrama é uma representação plana de uma parte da superfície terrestre
ou de um fenômeno natural. Normalmente o bloco diagrama é utilizado para representação de partes da superfície terrestre ou do relevo. Então, se eu quero fazer lá um vulcão, por exemplo, que é comum nas feiras de ciências, a gente utiliza um bloco diagrama, que é um bloco que a gente faz, no caso, nas placas de isopor, mas que a gente dá o nome de bloco diagrama. Eu faço o recorte de um pedaço de uma área e dou maior destaque àquela área que eu quero representar. Nesse caso, conforme o exemplo que eu dei, um vulcão, mas no livro de vocês traz lá, por exemplo, além dos vulcões, outras partes do relevo, o curso de água, a nascente, que o tio acabou de falar, que vai do ponto mais alto lá, nas geleiras, nos morros. Nesse caso, normalmente geleira só se dá em montanhas e não em morros. E até a foz do rio, representado também nesse bloco diagrama, a parte do oceano ou dos mares. O objetivo do bloco diagrama é a representação de partes da superfície terrestre, não tão preocupado com uma escala bem definida, mas para dar um caráter visual, para que as pessoas possam observar como que é aquele determinado fragmento, aquela determinada parte da superfície terrestre, ok? Eu não vou nem aqui falar, vou falar rapidamente, que eu não sei se todos da turma do sexto ano foram, ou sei, eu me lembro de alguns que estavam com certeza lá na nossa excursão ao Aquarrio no ano passado, que a gente acabou também indo ao Museu do Amanhã. Graças a Deus, no Brasil, demoramos um bom tempo, mas a gente progrediu bastante na questão da acessibilidade. Existem milhares e milhares e milhões de pessoas no mundo que são deficientes visuais e também deficientes auditivos. No caso nosso específico dos mapas táteis, a gente vai conversar sobre a questão do deficiente visual. A leitura do método Braille consiste na leitura daqueles pontinhos, aquelas bolinhas que ficam marcadas em uma superfície e que aquele que sabe ler essas bolinhas, que foi alfabetizado e que estudou como que funciona o alfabeto Braille, é capaz de, portanto, ao tatear, ao passar o dedo sobre essas bolinhas, identificar quais são as informações que estão presentes naquela superfície. Por que eu falei lá da excursão do ano passado no Rio de Janeiro ao Aquarrio? Porque a gente foi ao Museu do Amanhã, e no Museu do Amanhã nós tínhamos dessas placas conforme estão aqui na página 66 do livro que a gente está usando aí esse ano. Indicando, por exemplo, dessa placa onde fica o bebedouro, onde fica o banheiro, aonde que a pessoa está, onde é a entrada, onde é a saída. Ao tatear, a tocar com os dedos essas bolinhas, a pessoa que tem conhecimento do Braille consegue fazer a leitura do que está ali sendo escrito e consegue, portanto, se locomover naquele espaço. Entendido? Pois bem, as atividades nossas dessa semana vão se dividir em duas etapas, tá? Uma parte está na apostila, do número 1 ao número 6, a primeira página da apostila, número 1 ao número 6. Os números 1, 2 e 3 são questões de revisão. Lá do início do livro, entre as páginas 12 e 17, você vai conseguir responder aquelas três questões. As questões 4, 5 e 6 são a partir da página 44, que é quando a gente começa a falar dos mapas, da orientação, da localização, e vocês vão encontrar informações a partir da página 44 para responder as questões 4, 5 e 6. Essa é a primeira parte da atividade, a apostila do número 1 ao número 6. A segunda parte da atividade está no livro de vocês, e vocês vão responder a página 68 e a página 69 no livro de vocês, ok? E aí a gente vai encerrar a unidade 2. Então eu preciso que vocês, se tiverem dúvida, não tenham a menor vergonha ou problema de perguntar ao tio. Assista ao vídeo, façam a leitura das páginas que o tio acabou de conversar com vocês novamente. Hoje o tio pegou com vocês entre as páginas 62 até a página 66. Aí vocês vão responder os exercícios da 68, 69 e as atividades da apostila, ok? Mais uma vez, o tio está sendo repetitivo, mas tenho que dizer.
Qualquer dúvida, nos chame lá no WhatsApp, a gente ajuda vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, ó. Deus abençoe. Bons estudos.